Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, o nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Não temos uma pauta específica que a gente fala exatamente de tudo o que a gente quiser. E se você está visitando aqui pela primeira vez o BPMcast, tanto pelo YouTube quanto pelos seus players de podcast, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alex e por aqui a gente fala de investimentos no exterior principalmente, mas a gente fala de tudo no BPMcast. Se ainda não conhece as redes sociais, é só procurar por @bpmilhão ou então ir no site comoinvestirnoexterior.com, tá bom? E hoje nós vamos falar aqui sobre o impacto das eleições americanas no investimento no exterior, né? Então, falamos muito sobre investimento exterior, trago muito assunto aqui no BPMcast, mas hoje eu vou voltar para os assuntos dos investimentos, né? Porque hoje eu estou gravando exatamente na terça-feira, 7h28 da noite, e ainda não temos o ganhador, mas a gente já pode comentar um pouquinho das minhas opiniões, né? O que eu acho de tudo isso. Antes de continuar, se você ainda não baixou o e-book, o Guia das Principais Corretoras no Exterior, então baixa ele, é só aqui ó, na descrição do vídeo a gente tem lá o link para baixar, tá bom? Também tem a planilha de controle financeiro, vou fazer um outro vídeo mais específico dela, esse mês ainda, tá bom? Da planilha. E também, se você quiser fazer parte da nossa área de membros, seja muito bem-vindo, nós temos uma área de membros em que você se inscreve lá e manda um e-mail para mim com o número do seu telefone, aí a gente confere e você é inserido num grupo do Telegram, onde o grupo é aberto e a gente fica conversando todo dia sobre diversos assuntos, principalmente sobre investimentos, né? Então, se você quiser participar, fica à vontade, só clica aqui no botão aqui de seja membro. Mas se não quiser, a gente tem um canal onde eu divulgo muitas coisas lá, principalmente as coisas que eu tenho visto e tenho feito vídeos e posts, né? E lá você vai só receber, você não vai poder interagir, tá bom? Então é uma maneira de criar um grupo de pessoas aí muito interessados no assunto, tá? E por último nós temos aí o Clube do Livro. Ele é aberto, gratuito, a gente está sempre lendo 2 livros lá ao mesmo tempo e acaba debatendo, e essa semana eu coloquei um texto lá, curto, de difícil leitura até, não gostei muito da tradução dele, mas é um assunto lá que a gente debateu com muito respeito, né? Então foi bacana, que deu vários comentários lá, e a gente falou um pouco sobre o tal do o novo libertário, né? Então, debatendo os assuntos sem viés, sem discussões ideológicas, sem, né, um atacar o outro. Então, estou gostando de ver que a gente está criando um grupo muito interessante de estudos, né? Um grupo que coloca suas ideias, suas opiniões, e respeita a opinião dos demais e não tem o ataque ad hominem, né? Então a gente sempre fundamenta com alguma coisa, com alguma leitura que a gente já fez, né? Com algum vídeo. Então, assim, ó, bem legal isso daí. Se você quiser aprender também, lá no nosso Clube do Livro, também tem aqui na descrição. Bom, falei demais, fiz muita propaganda, então agora vamos falar sobre Trump ou Biden. Quem é que vai ser melhor para a economia americana, né? Longe de mim ficar falando sobre a economia em si, porque eu não sou economista, eu só leio e sou um investidor, né? E um curioso, gosto muito de estudar o assunto, então eu não vou ficar fazendo análise sobre a economia americana. Mas eu vou deixar aqui alguns questionamentos, dúvidas, para que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre os questionamentos que eu estou fazendo aqui. Deem a sua opinião, porque é muito interessante ouvir mentes diferentes, leituras diferentes, né, sobre o cenário, tá? Eu gosto muito de ver, eu gosto muito da dialética, que é o que me faz aprender bastante. Então, falando um pouco sobre Trump ou Biden, a princípio vai dar Biden, né? Se perguntar para mim, eu estava torcendo para o Trump. Aliás, estou ainda porque não acabou, né? E eu vou até dizer o porquê aqui. O Biden ganhando também, primeira coisa que da minha cabeça, né? Os Estados Unidos não vão acabar. O mundo não vai acabar porque o Biden vai ganhar. O mundo vai continuar, os Estados Unidos vai continuar. É certo que algumas coisas vão acontecer porque são opostos, né? Nos Estados Unidos a gente tem os democratas e os republicanos, então, né, basicamente eles são opostos ali, cada um tem uma política diferente, então alguma coisa vai mudar, né? Mas os Estados Unidos vão seguir forte como eles são.
Ao longo do tempo, tá? A gente já viu até na nossa história mesmo que para mudar uma cultura, mudar uma história, não é num governo, né? Nem em dois governos. Três governos já começa a fazer um estrago, mas ainda não muda totalmente, né, a cabeça de, não doutrina toda uma população. A partir do quarto mandato, que aí a gente já está falando de 16 anos em diante, já fica muito perigoso. Então, vamos lá. A democracia é isso, né? Então, era, era democrata, depois republicano, agora tem de democrata de novo e a gente vai ver o que vai dar. Tá? Mas olha só, falando um pouco dos Estados Unidos e da economia e do dólar, né? Então, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, né, acompanhado aí um pouco, o Biden ele tem ali uma intenção de injetar mais dinheiro na economia e desvalorizar o dólar. Né? Não que ele vá desvalorizar, mas as políticas dele, as ações dele vão acabar levando o dólar a um pouco de desvalorização. Com isso, outras moedas vão ficar um pouco mais fortes, como por exemplo o euro. Então, já é uma dica para você, se você não tem exposição nenhuma ao euro, ainda dá tempo de se expor ao euro. Né? Também não adianta se expor depois que o Biden já está lá 2 anos, né? E o dólar já ficou fraco, enfim. Sempre lembrar que esses movimentos eles têm que ser feitos aos poucos e durante um período longo, né? E não simplesmente não estalar de dedo de um dia para o outro, tá? Então, né, o que analistas dizem por aí, né, economistas, é que o dólar vai se enfraquecer, né? Bom, legal, se o dólar se enfraquecer, o que pode acontecer? A gente vai ver ainda. O euro pode ganhar mais espaço, não sei, talvez a Libra, não sei, a gente vai ver ainda, tá? Mas não vamos esquecer que o mundo negocia em dólar, tá? Então, para quem acha aí que vai, né? Ah, não, mas o que vai acontecer? O dólar vai morrer, o yuan chinês vai entrar, o renminbi, então, não, tá? O mundo ainda é pago em dólar e o dólar vai continuar sendo dólar, tá? Pelo menos os próximos 4 anos também, tá bom? Mas aí a gente começa a pensar um pouco na nossa economia, né? E hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, ele estava me perguntando, né? Ah, não, a bolsa está subindo, está caindo por causa das eleições americanas. E aí ele está aprendendo a investir agora e eu fiquei fazendo alguns questionamentos a ele do porquê que ele acha que a discussão eleitoral dos Estados Unidos está impactando tanto na bolsa brasileira. Então, assim, não sabe responder, né? Eu expliquei para ele que, olha, notícias de curto prazo, vamos tomar cuidado, tá? A visão é de longo prazo, as empresas não vão morrer de um dia para o outro, a gente tem que observar os fundamentos da empresa, o lucro, as dívidas, né? Enfim, suas vendas, tudo aquilo que a gente já comenta muito aqui pelo canal. Então, outra coisa que me perguntaram, né? Tá, então se o dólar vai ficar fraco, o real vai ficar forte? Não necessariamente, né? Pode até ficar. Mas o que vai deixar o real forte, tá? E essa aqui é a minha opinião, de minha experiência aí dos meus investimentos, do que eu estudo, do que eu pesquiso, o que vai deixar o real forte são as nossas políticas, tá bom? Então, não quer dizer que a gente vai estar não vai aprovar as reformas, nossas empresas estão indo mal, nossa economia está indo mal, o dólar ficou fraco, então agora a gente está rico, milionário e o real voltou para o dólar voltou para R$ 2. Isso não vai acontecer. Então a gente tem que continuar fazendo o trabalho de casa. Ficar dentro, né? Olhar a política fiscal, ficar dentro dos gastos, né? Tomar cuidado com gastos excessivos, né? Então, enfim, tem toda que passar algumas reformas que ainda não passaram, né? Reforma tributária, né? Então, assim, tem muita coisa que o Brasil, a própria política brasileira, pode fazer para o dólar ficar mais forte, tá bom? E não é somente o dólar se enfraquecendo lá, que o dólar mais forte, não, o real mais forte, né? Não é o dólar se enfraquecendo que, obviamente, o real vai ficar mais forte, tá bom? Então, vamos tomar cuidado com isso daí. Foco no longo prazo e vamos, né, enviar dinheiro para o exterior, aqueles que desejam, independente do preço, e vamos fazendo aí o preço médio no longo prazo, tá? Tem um vídeo aqui que eu mostro o estudo de 10 anos. Mas também o que pode acontecer com as empresas se o Biden ganhar? Também já ouvi que ele tem assim uma proposta de aumentar os tributos de 21% para 28%. É muita coisa, é um aumento muito grande, né? A gente vê que as empresas no Brasil pagam 34% em média, né? Então, assim, é uma carga tributária alta e ele quer fazer isso justamente para poder financiar toda a política que ele pretende fazer. Então, isso é um pouco temerário, né? Para não dizer muito temerário. Então, a gente tem que ficar ligado nisso daí,
porque isso pode ter um impacto muito grande nas empresas, tá bom? Lembrando que várias empresas tiraram dinheiro dos Estados Unidos durante alguns anos, e entrando um pouco na parte do Trump, né, da política dele, né, que ele se isolou um pouco, foi exatamente para isso aí. Então, quando o Trump entrou, ele isentou alguns impostos, as empresas trouxeram o dinheiro de volta para os Estados Unidos, o Make America First Again foi exatamente se fechar para os americanos e esquecer um pouco os problemas do mundo, cada um com seus problemas. O índice de desemprego chegou a ficar o mais baixo desde, se eu não me engano, a Segunda Guerra Mundial. Eu estive nos Estados Unidos no final do ano passado, realmente, eu via contrato assim, em todas as lojas que eu andava, então assim, teve um movimento muito bom aí na gestão Trump, né? E obviamente a gestão dos republicanos é mais conservadora, então é mais contração de gastos, justamente para tentar se encaixar, né, na economia ali. E o dos democratas é um pouco mais, gasta um pouco mais, né? Então tem sempre aquela, mas no governo democrata as coisas cresceram mais, aí depois vem o governo republicano, as coisas se contraíram. Bom, aí vai da cabeça de cada um, da análise de cada um, né? Quem sabe não aconteceu de gastar um pouco, né? Ali na época de democrata, republicano vem para dar uma segurada, dá uma melhorada de leve, entra democrata de novo, gasta de novo e fica esse jogo aí de vai e vem, né? Então, isso daí também é muita discussão, porque cada um tem uma opinião, cada um tem um dado diferente e cada um olha para um lado diferente, né? Então, por exemplo, o do desemprego, que foi o menor índice da história durante muito tempo, é um excelente indicador, né? Mas não é tudo, né? Então, teve toda essa parte aí do Trump, dessa época dele aí, as empresas, né, foi muito bom para o mercado financeiro, né, para as empresas principalmente, e pode ser que com Biden seja um pouco diferente, tá bom? Mas, visando a longo prazo, repito, né, a gente tem que mirar lá na frente. Lá na frente, bom, Biden pode ficar 4 anos, pode ficar 8, pode entrar outro republicano, enfim, né? Vamos mirar lá na frente, ao invés de ficar tentando operar agora, de hoje para amanhã, ou até a assunção do Biden, comprando e vendendo ativos, tá bom? Então, essa é a parte do enfraquecimento do dólar, essa é a parte da economia americana, né, que eu ouvi bastante diferença dos dois. Mas vem uma outra parte agora, que é uma parte de geopolítica, que é onde eu vou deixar mais questionamentos aqui para vocês deixarem a opinião aqui nos comentários, né? Então, olha só, quando a gente fala um pouco de geopolítica, a gente não está falando só da economia, só de investimentos no exterior, não. A gente tem que falar um pouco de geopolítica. O que os Estados Unidos representam para o mundo, tá bom? Eu sei que tem os anti-americanos, tá? Eu conheço vários, tem vários amigos que são anti-americanos, outros são 100% americanos, acham que tudo tinha que virar Estados Unidos, né? Mas, de fato, é que o mundo ele precisa de uma bipolaridade. A gente não pode ter, né, um descompasso, uma única potência mundial dominando tudo, né? A gente não pode, a gente precisa ter a bipolaridade. Então, por exemplo, na época da Guerra Fria, a gente teve ali a bipolaridade, né? Então, a gente vê, se você ainda não viu o filme 13 Dias que Abalaram o Mundo, eu recomendo, é muito bom, é o problema dos mísseis em Cuba, né? Então, Rússia colocou mísseis em Cuba que poderiam afetar os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos tinham um míssil na Turquia que poderia afetar a Rússia. Então entra um jogo político, né? Obviamente tem a parte militar, né? Tem lá o general LeMay, que ele quer soltar bomba, é o que solta bomba em tudo, né? Mas entra a parte diplomática e eles discutem bastante aquele assunto ali e acabam que eles resolvem o problema entre eles ali. Mas vejam, a gente tinha duas grandes potências com armas nucleares, né? Então a gente tinha os Estados Unidos com arma nuclear, até certo ponto a Rússia não tinha. E quando a Rússia, né, falou, opa, agora eu tenho arma nuclear, aí ela cresceu, aí se projetou e passou a empeitar mais os Estados Unidos, né? Então, só fazendo um adendo aqui, eu vou soltar pinceladas de coisa da história, tá bom? Não vou fazer análises profundas, também porque eu teria que estudar mais, pegar os meus alfarrapos aqui. E então vamos pegar só a essência e a gente vai debate também para não ficar tão grande aqui o BPM Cast, tá? Então, olha só, quando a gente fala de guerra, o que aconteceu? A China cresceu muito nos últimos anos, cresceu demais. Ela está investindo muito em equipamento militar. Se você quer aprender bastante sobre equipamentos militares, sobre forças armadas, sobre capacidades, né, dos países, canal
Hoje no mundo militar, no YouTube, e você vai aprender muito. Tem muita coisa lá, ele é um historiador, um estudioso, e o canal é excelente, tá bom? Então, a China ela veio se armando, ela veio crescendo, ela veio abrindo as portas do mercado dela. Aí vem aquele negócio com a sua semi-escravidão barra escravidão, né, com o seu regime, um regime, né, que não é nada democrático, ele parece democrático, mas ele não é democrático, enfim. Então, a China foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, mas os Estados Unidos ainda é o país que mais gasta com equipamentos militares, tá bom? Em relação ao PIB. Então, os Estados Unidos ainda está na frente. Aí você tem Coreia do Norte, Rússia, Irã, China, né? Alguns países aí que têm uma ideologia, que têm um regime diferente do nosso. Tá bom? Diferente do Ocidente, né? E nós temos aqui o Ocidente, onde nós temos um regime democrático, um regime diferenciado, né, deles lá. Não vou dizer quem é certo ou quem é errado, tá? Cada um faça seus estudos e decidam o que acha que é melhor para si. Mas o que acontece? A gente precisa da bipolaridade. E quando se fala de Estados Unidos ele ainda é a maior potência mundial e ele ainda é o freio para algumas coisas. Então a gente vê guerra comercial entre China e Estados Unidos. A gente vê lá o Trump com Kim Jong-un, né? Então a gente vê sempre esse embate. E quando a gente busca nas histórias, não vamos fazer análise de guerras, quem perdeu, quem ganhou, por quem entrou, se devia ter entrado ou não, mas o propósito dos Estados Unidos, pelo menos o propósito que, né, é passado assim, por um lado da história, a história tem sempre, né, dois lados, o meu, o seu e o verdadeiro, é que os Estados Unidos ele sempre teve lutando em outros países em prol de evitar que o comunismo se propagasse, né, e a democracia se mantivesse. Então, essa é a alcunha aí que os Estados Unidos, né, se utiliza para poder entrar em algumas guerras. Obviamente, ninguém é bobo, tem a parte econômica, tem petróleo, mas os Estados Unidos ele fala assim, olha, a gente não pode deixar que o comunismo domine o mundo, né? E vem acontecendo, alguns países aí estão ficando grandes, estão ficando mais fortes, né? Então, essa é a grande discussão, essa é a grande bipolaridade de hoje em dia, tá? E aí, voltando um pouquinho entre Trump e Biden, o Trump, ele tem aquele jeitão dele, é fanfarrão, é falastrão, ele, né, fala, you are fake news, mas ele mantém esse jogo político, ele tem um lado mais forte, né? As Forças Armadas são fortes, Make America First Again, então ele tem ali uma política que, pelo menos, bate frente a frente com alguns desses líderes aí de outras ideologias, né? De outros regimes aí como o comunismo. O Biden eu tenho dúvidas sobre algumas coisas, apesar que eu já ouvi dizer que as ideias dele para com a China são duras e que a China não ia gostar de ter o Biden como o adversário. Aí eu não sei, aí a gente vai precisar esperar acontecer para saber, né? Porque o Trump era mais fácil de ler, o Trump é aquele fanfarrão, falastrão, late pra caramba, mas quase não morde, né? E aí ele vai lá e acaba que bota panos quentes e tudo, passa o paninho lá, como diz o pessoal do Pânico, e segue o jogo, né? Mas de fato o Trump é um estrategista, né? Já o Biden, eu não sei o que vai acontecer. Então, o Biden deixa dúvida quanto à parte da economia, deixa dúvida quanto à parte da China e os demais países, tá? A gente tem aí aquelas acusações do filho dele, né, que o FBI está investigando, então, assim, a gente não sabe exatamente o que vem por ali. E da parte, né, do próprio Estados Unidos, ele como democrata, o pessoal fala que ele tem por trás a família Clinton, Obama, né, enfim, tem um monte de outros partidos, digamos assim, né, outras pessoas dos democratas, né, e que isso pode voltar ali a era de gastar mais e enfraquecer os Estados Unidos. Então isso a gente vai precisar que aconteça para poder saber, né. E aí ficam essas reflexões, né. Se os Estados Unidos se enfraquece totalmente, né, então os Estados Unidos se enfraqueceu, China está mais forte, quem vai contrapor? É uma grande dúvida. Não adianta a gente pensar que tudo vai ser resolvido na paz, com a ONU. Né? Não vai, tá bom? Já participei, passei um ano numa missão de paz da ONU como observador militar
e estudei muito sobre isso, muito sobre a ONU, eu estive no terreno, em loco lá, observando tudo, né? Não vai ser tudo resolvido na paz, na conversa, na diplomacia, também porque até a ONU tem um lado. Até dentro da ONU há interesses de um lado e do outro, tá bom? Então você precisa ser forte, você precisa se armar, tá? E aí você precisa de contrapor com regimes como da Coreia do Norte, como da China, como a própria Rússia. E eu não vejo ninguém hoje no mundo geopolítico para empeitar esses países aí, a não ser os Estados Unidos, tá bom? Então, não está essas eleições agora, de agora, né? É, não é somente o nosso investimento no exterior em jogo, tá bom? Está em jogo muita coisa. Está em jogo, né, potências mundiais aí, né? Potências que podem, que num conflito, né, é complicado. Muita gente se envolve, então você tem os aliados. Quem estudou as guerras, a gente percebe que ó, lá na Segunda Guerra, o que aconteceu, né? O Churchill pediu ajuda aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava fora da guerra, estava bem, né, crescimento ali, passou da crise de 29 e pediu ajuda. Ele estava em franco crescimento e ajudou, mas o gasto foi lá em cima, que ele precisou financiar a guerra, enfim, né? Depois vem o Plano Marshall. Então, assim, ó, tem muita coisa na história que a gente pode condenar, tá bom? Pode condenar as ações dos Estados Unidos, mas tem muita coisa que se não fossem os Estados Unidos, a gente não saberia como estaríamos hoje, não é verdade? Então, tem muito mais em jogo do que simplesmente o nosso investimento no exterior. Somos simplesmente o crescimento dos dividendos ou de uma empresa, né? Nós temos que pensar que os Estados Unidos ainda são a maior potência mundial e eles contrapõem-se ainda a alguns regimes totalitários que temos por aí. Então, fica a reflexão, tá bom? Vou terminando por aqui para não ficar muito grande. E deixa nos comentários, fica essa reflexão. Quem é que pode contrapor os outros regimes, tá? Na economia americana, o dólar se enfraquecendo, será que ele perde espaço para uma outra moeda? Né? Será que a gente pode pagar agora importação e exportação em yuan, né, no renminbi, ou sei lá, ou em rúpios, ou em peso argentino? Não sei, né? Será que isso vai acontecer? Estados Unidos vai entrar numa decadência? E se entrar numa decadência, deixar de ser potência mundial, o que vai acontecer? Vai ser bom para o mundo? Né? Se a China ultrapassar os Estados Unidos e for a maior potência bélica do planeta, se junta com a Rússia, o que acontece no mundo? Aí a Índia vai se contrapor, né? Mas não vai ser tão forte. Estados Unidos, como é que fica isso, né? Então, é um problema maior, é um problema geopolítico. As eleições americanas são, de fato, não menosprezando, minimizando o Brasil ou outros países, mas, de fato, é a mais importante do planeta, justamente por causa do que eu falei. Até mesmo porque China não tem eleição, né? A gente vai ter o Xi Jinping lá até 2000 e não sei quanto, e na Rússia também o Putin vai ficar, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte também o Kim Jong-un vai ficar. Então, a única dessas potências aí que a gente vê trocando de presidente por voto democrático são os Estados Unidos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Certo, pessoal? Eu poderia trazer vários outros questionamentos aqui, vários outros pontos, mas aí vai ficar muito grande e depois a gente não consegue interagir nos comentários, tá bom? E eu quero conversar com vocês sobre isso lá nos comentários. Certo? Então, forte abraço a todos. Nos encontramos no próximo BPM Cast.